E aí, galerinha do nono ano, tudo bem com vocês? Essa é a quarta semana do PET 2, então estamos aí terminando o PET 2 e o tema será produção agropecuária versus segurança alimentar. O texto, produção agropecuária. O texto vai estar falando, a partir aí do século XVIII, com a Revolução Industrial, muitas coisas aconteceram no campo, né? Então, esse desenvolvimento aí, em forma técnica e científica, foram inovando essas atividades agropecuárias e fazendo com que a mão de obra não fosse essencial, a mão de obra humana não fosse tão essencial assim. Então, o que acontece? Essas pessoas que viviam no campo, viviam, da produção do campo, essas pessoas vão ter que migrar aí para a cidade em busca de novas oportunidades. E aí, isso vai causar o quê? O êxodo rural. Então, hoje, no século XXI, 70% da população vai estar vivendo aonde? Nas cidades. E a demanda de alimento também será maior, A produção terá que ser maior, E aí vai gerar o interesse de grandes empresas e governantes de países desenvolvidos por terras agricultáveis. E aí, nos países deles, onde já se desenvolveu a indústria, talvez não tenha tanto terreno, então o que eles vão fazer? Eles vão em busca de novas terras em países do sul, que geralmente são países subdesenvolvidos, como o Brasil, por exemplo. E aí, o que acontece? A população que ali vivia no campo, que tinha pequenos pedaços de terra para produzir seu alimento e ser responsável também pela alimentação da população local, vai perder essas terras, vão estar vendendo e tal, e indo para o campo. E aí vão ter grandes latifúndios para plantação de soja, algodão, milho, essas produções maiores. E aí, isso está acontecendo hoje no Brasil, numa região que vai ser chamada de Matopiba, que vai abranger aí os estados do Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia, que grandes transnacionais, que são empresas que não são brasileiras, são de outros países, vão estar se instalando aqui para a produção de cana-de-açúcar, milho, soja, algodão, porque elas veem que isso é um mercado muito promissor, é um mercado que gera muita renda. Então, é isso que está acontecendo aí. Agora, vamos às atividades. Leia o conceito de segurança alimentar e responda. Segundo a definição do Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, a segurança alimentar diz respeito ao direito de todos ao acesso regular e permanente a alimentos de qualidade, em quantidade suficiente, sem comprometer o acesso a outras necessidades essenciais, tendo como base práticas alimentares promotoras da saúde, que respeitem a diversidade cultural e que sejam ambiental, cultural, econômica e socialmente sustentáveis. De acordo com o que foi estudado, qual a importância da agropecuária no mundo de hoje? Podemos dizer, que a agricultura, de acordo com o texto ali em cima e com esse texto aqui hoje, ela é importante, a agricultura é importante para a economia de um país, é importante para a geração de trabalho, fonte de renda e também essencial para a alimentação, Em sua opinião, a fome está relacionada à falta de alimentos ou à incapacidade de produzi-los e distribuí-los? Explique. Bom, galera, podemos ver que existe uma grande produção de alimentos, sim.
tanto em alguns países desenvolvidos, como os Estados Unidos, que também é um país muito grande, e lá também tem aí uma grande produção de alimentos. Como também países subdesenvolvidos, como o Brasil, que também é responsável por grande latifúndio, grandes plantações, e mesmo assim nós conhecemos pessoas que passam fome tanto em países subdesenvolvidos da África como em países subdesenvolvidos da América do Sul. Então, olha só, nem sempre vai ser a falta de produção de alimento. A fome no mundo é relacionada a várias coisas, principalmente na forma de distribuição, porque temos países aí que desperdiçam comida. Países não, a maioria dos países vão estar desperdiçando comida, jogando muita comida fora, e vamos ter países aí que não terão acesso, né? Temos países que a alimentação é muito barata, né? Nos Estados Unidos, você acha uma loja de $1 que você compra comida muito barata, enquanto você tem países e pessoas que não têm renda, né, para se alimentar, né, porque o alimento é muito caro. Observe o gráfico. Mundo, número de pessoas em situação de segurança alimentar grave, em milhões em 2017. Os dados da Oceania não constam nesse gráfico, portanto, a soma das regiões difere do valor total do mundo. O mundo é esse aqui, verde. A África, né, pessoas que vivem aí sem alimentação. A Ásia, a América Latina, a América Anglo-Saxônica, que é os Estados Unidos e o Canadá, e a Europa. Olha só, se a gente for olhar a Europa, os países são muito pequenos, né, mas a população muito grande. Enquanto na África temos grandes terras, né, grandes terras agricultáveis, e mesmo assim a população de lá passa muita fome. Em sua opinião, é possível estabelecer relações entre a insegurança alimentar e o processo de apropriação de terras agricultáveis, porém, por empresas e países estrangeiros? Explique. Então, galera, podemos dizer que sim, infelizmente. Porque essas empresas vão comprar aí terras que às vezes poderiam ser utilizadas por famílias, né? Para produção dela mesmo, produção da alimentação dela, produção da alimentação da população local. E aí eles vão estar perdendo para essas empresas estrangeiras. Abaixo temos um exemplo de um mapa temático que utiliza as variáveis cor e forma para representar a dinâmica de apropriação de terras no mundo. Analise informações e responda às atividades 3, 4, 5. Mundo, apropriação de terras e nova aliança para a segurança alimentar e nutricional de 2015. Aí aqui nós teremos a legenda. Que grupo de países os tons de lilás e verde representam? Por que foram escolhidas duas tonalidades de lilás e verde? Olha só, a lilás, países de origem de investidores estrangeiros, e a verde, país visado pelos investidores estrangeiros. Então, olha só, podemos dizer que os países lilás são o de origem de investidores estrangeiros, as transnacionais, e os países de verde são os países que esses investidores querem investir aí, né, na produção. Por que foram escolhidas duas tonalidades, de lilás e de verde? Bom, uma para falar, né, sobre o investidor estrangeiro e outra para falar do país que ele quer investir. Por isso que foram usadas duas cores. Com base na observação, é correto afirmar que o emprego de tom lilás e verde está relacionado ao uso da variável visual valor? Justifique sua resposta. Meu Deus, achei que eu estava gravando.
Então, gente, com base na observação, é correto afirmar o emprego de tons de lilás e verde está relacionado ao uso de variável visual, valor, justifique sua resposta. Bom, como a gente falou aqui no 3, realmente, né, a cor lilás representando os investidores estrangeiros e a verde que eles querem investir. Então, podemos falar aí, né, que é valor e intensidade. Como estão representados países que investem em terras e, ao mesmo tempo, são alvo de investimento? Que países são esses? Vamos ver. Vamos olhar a legenda? Os países que investem alvo de investimento são o que? Olha, são os países como Brasil, Egito, Rússia, coloquei aqui, ó, Egito, Rússia, Ucrânia e Moldávia. Tá bom, galera? Então, por hoje é só, vamos ficando por aqui. O vídeo hoje deu um pouquinho mais, mas é isso. Então, um beijo pra vocês e até o próximo PET.